mais curta. Tá, beleza. Então tá, pessoal, boa tarde. A aula de hoje, 12 de 2020, ok? Então, vocês estão me ouvindo bem aí? O áudio tá bom? Tá com algum ruído? Tem algum problema? Vocês conseguem me ouvir? Bem? Tudo ok? Perfeito. Então, pessoal, hoje eu não trouxe uma apresentação de slide, que hoje é mais uma aula prática do que vocês viram na última aula e vem aprendendo durante as últimas aulas, entendeu? Então, basicamente, na última aula, vocês viram a questão de classe, abstração, instanciação, viram alguma coisa sobre os tipos de estrutura entre classes e tudo, modularidade, modificador de acesso. Modificador de acesso eu não vou entrar hoje em detalhes, porque vai ficar para o Júnior na próxima sexta, que é a próxima aula, tudo bem? Aí ele vai aplicar cada tipo de modificador e quais as vantagens e desvantagens, o que significa, como se utiliza cada modificador de acesso. Aquele modificador de acesso é bem importante porque, no caso, são 4, né? O public, o private, o protect e o default, que é o padrão. Eles são bem utilizados nessa fase porque vocês vão aprender lá, quando vocês entrarem em herança, encapsulamento, vocês vão aprender de certa forma, organizar o código de vocês de uma melhor forma, entendeu? Otimizar os métodos, classes, como vai ser, por exemplo, um programa vai ter mais de uma classe, vocês vão entender que essa organização ela é necessária e altamente importante nessa fase, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela aqui e já começar algumas coisas. Eu vou revisar com vocês aqui hoje só a parte de classes, que hoje eu trago um exemplo aqui bem simples, mas que ele já deixa aquela ideia de uma classe para um programa. Hoje a gente vai utilizar 2 classes para 2 programas, para um programa só, entendeu? Então a gente vai aprender junto como é que a gente acessa os métodos de outra classe, entendeu? Deixa eu só apresentar a tela inteira. Essa. Entrou mais alguém aí. Tá, vocês enxergam a tela aí? Qual é a tela que vocês estão enxergando? É a tela do Meet, certo? Alguém pode confirmar? Isso, perfeito. Então, eu vou... Deixa aqui meu zap. Então, só para revisar os conceitos e relembrar algumas coisas que vocês estão estudando aí. Deixa eu tirar essa página para cá. Vocês estão enxergando aí essa imagem, né? Certo? Uma imagem? Perfeito. Então, aqui é só um exemplo simples de organização de um programa, de classes e objetos e métodos, certo? Aqui nós temos a classe central, que é a classe principal, que é a classe animal, certo? E aqui nós temos os seus atributos, que são as características e as variáveis que essa classe vai ter, tamanho, peso e idade. E isso aqui é só um review para vocês relembrarem e entenderem como é que a gente vai trabalhar hoje, qual a dinâmica da aula de hoje. Então, quando a gente parte para o método, a gente pensa sempre, método é uma ação, certo? É uma ação que aquela classe vai realizar. Por exemplo, aqui tem fazer barulho, comer, dormir, vaguear, certo? Então, são 4 métodos, e a gente tem as classes abstratas, que são classes, digamos assim, deixa eu ver como é que eu posso falar. São classes que não têm tanta importância quanto a classe principal. São classes que têm uma certa hierarquia em relação à classe principal. No caso aqui, eu tenho um felino e tenho um canino. São 2 classes abstratas, que têm seus métodos, certo? E, além de felinos, nós temos as classes filhas, né? São as classes folhas. Então, leão, gato, e do lado canino, cachorro e lobo. Isso aqui é só para vocês entenderem como é que fica essa parte de organização de classes e classes abstratas, a classe principal, que é a classe raiz, e os métodos e os seus objetos, entendeu? Tá. Continuando aqui. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? A gente vai utilizar, não esse exemplo aqui, mas um exemplo bem parecido
com esse aqui na aula de hoje, onde a gente vai... Tá, beleza. Vocês estão conseguindo acompanhar aí, né? Pessoal, se vocês não interagirem comigo, eu vou entender que vocês estão compreendendo tudo que eu estou falando aqui, tá bom? Então, se eu estiver falando um pouco rápido, se eu passar alguma coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui no bate-papo, por mais que vocês não queiram falar, mas aí é importante que vocês me dêem algum feedback, que eu preciso saber como é que está o entendimento de vocês, como é que está o progresso, entendeu? Então, isso é importante. Então, basicamente, hoje, o que nós temos? Tá, então, vocês estão vendo aí a IDE, né? O NetBeans, a tela do NetBeans? Sim? Beleza. Então, tá, eu tenho o meu projeto, né, que é o Java Application 6. Aí eu vou lá nos pacotes, o pacote está vazio. Primeiro momento, eu falei com vocês que hoje a gente não ia utilizar mais uma classe para um programa. A gente ia utilizar duas classes para um programa só, entendeu? Então, a gente vai acessar os métodos de uma classe na outra através de métodos get e sets, tá? Eu não quis fazer uma apresentação de get e set porque eu acho que é mais dinâmico, é mais fácil para vocês aprenderem e a gente praticando isso, entendeu? Então, abram aí logo a ideia de vocês, que aí hoje eu vou codificar aqui, vou codar aqui, vocês vão acompanhando aí, vão executando, e qualquer dúvida a gente para a aula e tira a dúvida de vocês, tudo bem? Então, no primeiro momento, a gente vai criar, basicamente eu vou pegar aquele exemplo do animal, que eu peguei lá agora, só que eu vou aplicar em um outro exemplo, que é de empresa. Eu tenho uma empresa e tenho uma classe principal que vai acessar os métodos e os atributos da classe empresa. Então, no primeiro momento, eu vou criar uma classe empresa, eu vou botão direito, novo, uma classe Java, né? Aí, no nome, eu vou colocar aqui empresa, beleza? Finalizar, tá. Tipo de automáticos, como vocês já sabem. Essa classe ela não vai ter um método principal. Por que ela não vai ter o método principal? Porque ela só vai ser a classe abstrata, com as informações de empresa e os métodos que eu vou acessar através de outra classe. Além da classe empresa, eu não vou criar ainda a outra classe, eu vou organizar aqui ela primeiro para a gente ir codificando e depois rodar lá a classe principal. Até aqui tudo bem? Isso aqui você já sabe, né? Então, no primeiro momento, eu vou criar as variáveis de empresa. Então, empresa, digam aí as variáveis que vocês acham que a gente pode colocar aqui. Pode abrir o áudio aí, pode falar. Eu vou criar primeiro a string, né? Podem sugerir aí. Ramo da empresa? Eu faço umas coisas mais simples, por exemplo, nome, né? Identificação da empresa, né? Eu só coloco algumas variáveis aqui. Nome, nascimento, beleza. Nascimento, eu vou colocar aqui fundação, né? Função, beleza. String, eu vou colocar aqui as primeiras variáveis do tipo string, depois eu vou colocar variáveis de outros dois tipos, que é para a gente entender como é que a gente faz esse tratamento com determinados tipos de variáveis. Tá, professor, o senhor pode aumentar a fonte? Não está dando para ver direito. Oh, perdão, peraí, deixa eu aumentar aqui. Janela, opções. Funções, vou colocar aqui 24. Tá melhor aí? Melhorou, valeu, professor. Beleza. Então, a empresa tem um CNPJ, certo? CNPJ, que é como se fosse o CPF da empresa, tá? Então, além disso, a empresa ela tem um endereço, né? Onde ela vai ser a sua localização. Vou colocar também string, vai ser mais fácil para a gente tratar. A gente viu que a gente não usa acento, tá? Tipo, coloca o nome corrido, sem acento, a gente pode colocar só maiúsculo e minúsculo para diferenciar, que eu não recomendo nesse primeiro momento, mas aí a gente pode concatenar, tipo, se for um nome composto, a gente pode alterar a primeira letra, maiúsculo e minúsculo. Foi aquilo que eu comentei em uma das aulas anteriores, tudo bem?
Além do endereço, alguém colocou nascimento. Não vou colocar nascimento, eu vou colocar fundação. E fundação, eu vou colocar do tipo date. Que lá na frente vocês vão ver como é que a gente cria um objeto com esse tipo de variável. Tipo date, eu vou colocar uma data de fundação. Fundacão, vai ter acento. Tá, no tipo date, vai ter alguns momentos que o código ele necessariamente vai solicitar a importação de alguma biblioteca para poder reconhecer aquele comando, certo? No caso aqui, o date, ele precisa do import. Você vai importar. É importante que o NetBeans ele tenha essa facilidade, que toda vez que a gente coloca alguma coisa que ele não reconhece, ele sugere aqui, você abre essa abazinha aqui, e ele já te explica o que pode ser feito. Além de data de fundação, sei lá, vamos colocar aqui faturamento. Quanto a empresa ganha, né? Então, no faturamento, como o faturamento ele é um atributo que ele nem sempre pode ser inteiro, eu vou colocar um tipo float. Beleza? Até aqui tudo bem? Perfeito. Tá, então, aqui a gente criou, no primeiro momento, a gente criou as variáveis. Vocês percebem que eu não criei um método construtor, certo? Eu não criei esse método aqui. Por que eu não criei esse método? Porque ele não vai ser utilizado nessa classe, ok? Então, a gente tem a classe raiz, a classe abstrata empresa, que tem todas as informações de empresa, e a gente vai ter uma classe principal que vai acessar os métodos de empresa. Tá, já que vocês já viram essa parte de objeto, classe, organização e tudo, a gente vai criar aqui um objeto, certo? Um objeto imprimir. O objeto imprimir, o que ele vai fazer? Ele vai só imprimir as informações dessa empresa. Tá ok? Mas aí surgiram aí outros tipos de métodos. Já que vocês já viram essa parte aí, imaginem aí uma empresa. Quais são as ações? Quais são os métodos que a gente pode imaginar para a empresa? Vocês podem abrir o áudio para falar também, tá, pessoal? Pode ser pagar. Eu ia pensar pagar também. Pode ser pagar, pode ser um método. Eu vou fazer o seguinte: nas próximas aulas, eu vou fazer o seguinte: eu vou utilizar o mesmo exemplo. Por que o mesmo exemplo? Porque aí vai ser mais fácil para a gente adaptar aquela mesma ideia. Eu falei para o Júnior fazer a mesma coisa. Lá nas aulas anteriores, ele viu o exemplo da calculadora, certo? Ele vai pegar aquela calculadora e vai começar a refazer aquele código, aquele mesmo código, a partir do momento que ele parou, utilizando já a parte de estrutura de dados, a partir de orientação objeto, aplicando todos os conceitos, beleza? Então, vai ficar mais fácil para vocês assimilarem as ideias. Então, como eu já criei essas variáveis aqui, eu vou criar um método, tá? Pagar. Sugira um outro aí, por favor. Mostrar lucro também pode ser, é um método. Pensem, quando vocês imaginarem um método, pensem sempre como uma ação. Uma ação, por exemplo, empresa. Sei lá, pagar, dever, comprar, gerar nota, sei lá, receber, alguma coisa nesse sentido. Método ação, tá bom? Então tá, esse método imprimir, ele vai ser público. Imprimir, aí aqui eu coloco vazio, aí beleza. Aqui tudo bem, né? Nada novo que vocês já viram. Aí, dentro do método, eu tenho que colocar o que esse método faz. Beleza, se o método imprimir, ele tem que imprimir as informações, certo? Então, dentro do método, aí eu vou colocar o que ele vai precisar imprimir. Essa primeira parte, ela é bem simples, tá? A jogada toda a gente eu vou colocando aqui as linhas e a gente vai explicando. Eu quero que, por favor, vocês vão codificando aí na ideia de vocês, porque é importante que vocês me darem esse feedback se vocês estão conseguindo rodar ou não. Eu vou colocar aqui o system out, print ln, certo? Aí, o que ele vai imprimir? Ele vai imprimir o nome da empresa, beleza? Print, tá faltando um T aqui. Ele vai imprimir o nome da empresa e ele vai fazer a concatenação com aquela variável, nome.
Aqui não é novidade para vocês também, né? Beleza. Além do nome, ele tem que imprimir o CNPJ. Mesma coisa. A mesma coisa. Imprimir o CNPJ. CNPJ. Beleza? Aí eu tenho que concatenar com a variável CNPJ. Ele vai imprimir também endereço, certo? Pessoal, eu vou ensinar para vocês um negócio aqui que é bem interessante também, que é a parte mais de organização do código, indentação, que a gente chama. Deixa eu só terminar isso aqui, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode organizar, porque às vezes a gente codifica e o código fica todo bagunçado, né? Olha, percebam que aqui eu estou utilizando cedilha, mas é porque é uma string dentro de colchetes, tá? Dentro de chaves. Aliás, dentro de chaves. Aí eu vou concatenar com endereço. Aspas, no caso, né? Beleza. Imagine que eu estou codificando aqui, aí está tudo bagunçado o código. Tá para cá, esse aqui tá para cá, né? O código está todo bagunçado. Quando vocês quiserem organizar o código, isso aqui é um macete é bem interessante para vocês até organizar o código de vocês. Vocês selecionam tudo ou apertam Ctrl A, aí vocês vão lá em Alt, no teclado, Shift F. Percebe que ele já identa o código todo bonitinho, entendeu? Eu vou até colocar aqui no bate-papo. Alt, aí Shift, mais F. Beleza? Vocês estão acompanhando aí, né? Tá. Além de endereço, a gente vai colocar a data de fundação. Alt, ln, fundação. Data de fundação. Beleza? Aí a gente tem que concatenar com data fundacão. Tá? Eles estão entendendo aqui, né? Até agora nada novo. Cria as variáveis, cria um método, onde esse método ele vai imprimir somente os valores das variáveis aqui, beleza? Aí eu vou apertar um Ctrl S para salvar a classe. Estão conseguindo fazer na ideia de vocês aí? System.out, novamente, print ln. Aí o último é o faturamento. Sabe? Que eu tenho que concatenar de novo com faturamento. Beleza. Esse método, ele só vai imprimir essas informações. Tá, agora a gente vai para a parte interessante, que é a parte dos métodos getSet. Então, quando a gente fala em método getSet, eu não sei qual é o nível de habilidade de vocês com trabalhar com esse tipo de estrutura, tá bom? Mas, basicamente, o método get, ele é responsável por pegar um valor que o atributo recebe, pegar, receber aquele valor. E o método set, ele é responsável por passar o valor. Tá bom? Tá, Igor, e como é que a gente faz isso? Eu vou ensinar para vocês hoje fazer isso de duas formas. Eu vou ensinar primeiro a forma mais, digamos assim, a forma mais correta. Depois eu vou ensinar uma forma mais fácil de fazer. Beleza? No primeiro momento, a gente tem que criar o get. A gente vai ter que criar um get set para cada um desses aí. Por quê? Porque ele vai pegar o valor, ele vai pegar essa variável e vai pegar o valor que eu vou instanciar para essa variável lá na outra classe. Vocês estão entendendo? Beleza, no primeiro momento eu vou criar o método público também, do tipo string, que é o getName. Esse método ele vai me retornar
o nome, a variável nome, o valor que ele vai receber em nome. Percebam aqui essa estrutura do get. Aí eu vou fazer a do set. Aí eu explico para vocês como é que funciona. Pessoal, vou pegar uma água aqui rapidinho. Um minutinho só um minuto. Tá, voltei. Vocês estão me ouvindo bem aí? Professor, uma pergunta rapidinha. Pode falar. Nessa estrutura get nome, o n da variável nome está maiúsculo, isso afeta? Tem alguma diferença? Esse que é a estrutura do código? Afeta. Essa aqui é a estrutura do código. Se eu colocasse get nome aqui, pode dar um erro, entendeu? É get nome. É get nome com n maiúsculo para diferenciar da variável, entendeu? Ah, ok, professor, valeu. Beleza. Aí o que vai identificar a variável é esse retorno aqui, que ele vai receber essa variável. Então, o return aqui, ele é usado no método para simplesmente parar a execução ali, entendeu? Ele vai retornar o valor da variável e não vai colocar nada além disso, entendeu? Beleza, esse é o get. Aí agora eu vou para o set. O set ele vai passar o valor para o atributo. O valor do atributo para outra classe. Ele vai ser, agora, ele não vai seguir a mesma ordem. Ele vai ser um método público. Aqui a gente tem que colocar o public void, tá? Senão ele não vai reconhecer. Set name, nome, né? Set nome. Só que dentro do parêntese, eu tenho que colocar o tipo da variável. String nome. Beleza? Aqui a gente não coloca mais o return, a gente coloca dessa forma. This nome é string recebendo nome. Igor, tá, professor, mas o que é isso aqui? O this, ele permite que o método acesse o valor do atributo, tá bom? Então, toda vez que vocês colocarem o método set, vai ter que ser acompanhado desse this, ponto, o nome da variável, para permitir que esse método acesse o valor que foi passado para essa variável. Percebe que aqui, nessa classe, eu não estou colocando nem o valor para essas variáveis aqui, entendeu? Eu ainda não defini o que essa variável vai receber, o que essas aqui irão receber. Aqui eu só estou colocando os métodos get, set para cada um desses, certo? Que eles vão capturar as informações que eu vou colocar na outra classe, vocês vão entender isso com o passado da execução do código. E aqui é só a parte de execução do get, set. Tá, Igor, mas qual a vantagem de você utilizar esse tipo de estrutura num código, como o Java? Pessoal, quando vocês começarem a trabalhar, quando vocês, por exemplo, verem a parte de herança e encapsulamento, vocês vão aprender que essa aqui é uma forma de otimizar a execução do código de vocês. Você imagina só, fazer um programa, uma calculadora de conversões numéricas. Por exemplo, hexadecimal para decimal. Imagine o tamanho que um programa desse vai ter, entendeu? Então, essa aqui é uma forma de organizar o código e otimizar o seu funcionamento. Então, a gente codifica várias classes com cada função, as classes abstratas com as classes principais, e você coloca uma classe principal para chamar todos os métodos. Aí você não precisa estar colocando tudo no mesmo arquivo só, por exemplo. Você pode até fazer, mas vai ser bem mais complicado. Você vai pegar bem mais linhas de código para fazer a mesma coisa, entendeu? Beleza, eu já fiz o get nome, né? Eu já fiz o set nome. Agora eu tenho que fazer CNPJ e tenho que fazer endereço, data de fundação e faturamento. Da mesma forma. Eu vou pegar um public string get CNPJ para diferenciar do tipo da variável CNPJ, que a C está minúscula, certo? Da mesma forma, vou abrir aqui uma chave. Percebam que toda vez que eu abro um método, toda vez que eu crio um método, eu estou fechando a chave dele, tudo bem? Isso aqui
vocês têm que ter muito cuidado, porque pode comprometer o funcionamento do código de vocês. Tá, beleza. CNPJ, aí aqui eu tenho que colocar o return, para ele retornar o valor da variável. CNPJ. Beleza? Return, tá errado aqui. Return. Ver como a biblioteca em que você quiser. Eu só chamo o método que acessa aquele livro. Exatamente. Seria como uma biblioteca. Por exemplo, você tem a biblioteca, certo? Aí você tem as classes abstratas. Por exemplo, se você colocar um exemplo de biblioteca, você tem a biblioteca como a classe principal, né, central. Você tem as classes abstratas, por exemplo, livro, vamos colocar outra classe abstrata de biblioteca. Pode ser computador, tá? Uma biblioteca tem computador, por exemplo. E dentro de cada classe você coloca as especificações. Mas nota que todas as classes abstratas, elas podem acessar os métodos de biblioteca, que é a classe raiz, que é a classe principal. Entendeu? Mas é o mesmo exemplo, pode ser da mesma forma, sim. Beleza. Então, dando continuidade, eu fiz aqui o para CNPJ, eu vou ter que fazer o set para CNPJ novamente. Perfeito. Beleza. Muito bem. Pessoal, perguntem. Se eu não souber responder, se eu não souber responder, eu tenho certeza que depois da aula aqui eu vou procurar entender o negócio e vou mandar para vocês a resposta, entendeu? Então, porque a gente nunca está sempre em constante aprendizado. Isso aqui eu vi na minha graduação, então tem muita coisa aqui que eu não domino 100% ainda, eu estou aprendendo junto com vocês. Beleza, eu criei aqui o set para... Aqui não é nome, é CNPJ. CNPJ. E aqui eu vou criar uma string também. Vou dizer que o CNPJ, uma string também, beleza? E aqui eu vou colocar o this.cnpj. O NetBeans ele tem essa facilidade também, entendeu? Quando vocês colocam um ponto, ele já exibe as variáveis, tá? O CNPJ, novamente, eu utilizei o this, né? Certo? Para dizer que o método tem que acessar o atributo. Então, esse método set CNPJ, ele vai acessar o valor de CNPJ. CNPJ, beleza? Estão conseguindo fazer aí? Façam aí também que a gente vai testar, tá bom? A gente vai rodar esse negócio aqui, vai fazer várias operações. Beleza, eu já fiz o get nome, set nome, já fiz o get CNPJ, set CNPJ, agora a gente vai fazer o endereço. Tá, vocês conseguiram fazer até agora aí? Deu algum erro? Apareceu alguma coisa? Vocês conseguiram entender a relevância do getSet? Vocês vão entender direitinho ele, a importância dele, quando eu for chamar os métodos getSet lá no outro arquivo, tá bom? A importância, sim. O que você não entendeu? Como é que ele passa? Os parâmetros, como é que ele passa as informações? Pode colocar a pergunta aí, não tem problema. Eu costumo dizer que não tem pergunta boba, tem o bobo que não pergunta, entendeu? Então pode perguntar. Tá, beleza. Então, lá na frente vocês vão entender. Quando eu colocar lá no método principal, a gente vai utilizar aquela mesma estrutura do público stackativo admin, né, para indicar que aquela é a classe principal. E dentro da classe principal eu vou instanciar um objeto, e dentro desse objeto eu vou colocar as informações que eu quero passar, que eu quero pegar como parâmetro, pelo get e pelo set, e quero puxar pelo get. Beleza? Aqui pode parecer um pouco confuso, mas vocês vão entender direitinho. Tá, agora eu fiz para CNPJ, agora eu vou fazer para endereço. Vou passar um pouquinho mais rápido, porque isso aqui é mais simples. Pouco string. Endereço. Set. Endereço. Endereço. O primeiro é o get. Get. Endereço. Aí dentro do get, eu tenho que colocar o return endereço.
Aí agora, eu vou colocar o void 7. Opa. 7 endereço, que vai receber uma string, vai receber a string endereço. Você tem que ter cuidado. Endereço, certo? Tá. E aqui eu vou ter que colocar o this ponto em endereço, que vai receber endereço. Tá? Beleza. O próximo é data de fundação, certo? Data de fundação, eu vou até copiar aqui, tá? Um Ctrl C. Quando eu fizer aqui, eu vou fazer assim. Public, public, string, get. Aí eu vou colocar, eu vou diferenciar data fundação. Beleza? Aí aqui eu vou criar. Tá, aí eu vou colocar o return para ele retornar o valor de data. Eu tinha copiado o nome da variável aqui, tá? Para vocês só entenderem aí o que tá. O que está indicando aqui alterar o tipo do retorno. Não é, não é. Ah, tá. Não, tava reconhecendo como erro aqui, entendeu? Porque eu tinha colocado string, na verdade não é string, é date. Entendeu? Ah, beleza. Agora eu vou criar o set, né? Que o set vai. Vocês têm que gravar isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui uma anotação, porque esse código aqui eu vou passar para vocês, tá bom? Eu vou colocar aqui. O método get, ele vai pegar o valor que o atributo recebe. O set, eu vou colocar aqui uma outra coisa. Passar o valor do atributo. Esse código aqui eu vou comentar para vocês depois, tá? Então, pode ser que a gente rode aqui e dê algum erro. Mas beleza, já foi data de fundação, agora faturamento. Faturamento. Faturamento, aí eu vou colocar public void set data fundação date data fundacão data fundacão data. Eu só estou passando um pouquinho rápido, porque tem muita coisa para a gente ver hoje, tá? Então, a gente é 5h21 aqui. Fundacão. Vocês conseguiram entender até agora o que eu fiz aqui? Só lembrando, eu criei um método, eu criei a classe, né? Classe empresa, criei os atributos da empresa, certo? Que são as variáveis, nome, CNPJ, endereço, data, fundação e faturamento. Essas três aqui, nome, CNPJ, endereço, é o tipo string. Data de fundação, eu coloquei em formato date, porque quando eu for exibir, ele já vem no formato de data. Ele já vai pegar a hora e o dia, tudo certinho. Vocês vão ver lá como é que vai fazer. E o faturamento, como pode ser número fracionário, eu coloquei um float, para ele reconhecer o número de quebrado. Beleza? O método que a gente vai fazer aqui é o método imprimir. Criei o método imprimir, onde ele vai exibir todas as informações de empresas que eu vou colocar lá na classe principal, que eu vou criar mais adiante.
E estou colocando os métodos get e sets para eles pegarem essas variáveis aqui e receber os valores que eu estou inserindo na classe principal. Ou seja, eu criei as variáveis, lá eu vou setar quais os valores que essas variáveis irão receber e eu vou exibir no final uma mensagem com todas as informações dessa empresa. Beleza? Vocês estão entendendo até aqui, até o momento? Falem aí, por gentileza. Se surgir alguma dúvida, perguntem. Por favor, é importante que vocês façam perguntas para a gente ter o acompanhamento de tudo certinho. Beleza. Aí agora eu vou criar o public. Estou num teclado escroto aqui, não é o teclado do meu notebook. Agora o faturamento. O faturamento ele é do tipo float. Então, o faturamento float vai pegar get return tá faltando só get faturamento. Tá? Tá, agora eu vou pegar o public. Faturamento float vai receber faturamento. Mesma coisa novamente, a mesma coisa. O get set vai ser sempre a mesma coisa. E aqui, quando eu coloquei o ponto, ele já aparece as opções que eu posso concatenar aqui. Faturamento vai receber faturamento. Selado. Beleza, pessoal. Eu já criei aqui o que o método vai fazer, já criei os get set, já coloquei duas observações aqui para vocês se situarem aí. É importante que se vocês não conseguirem compreender e ver como é que funciona isso aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma apostila para vocês da Kaelon, que eu utilizei para estudar na época que eu fiz esse curso de Java, tá bom? Então, ela é bem completa, tem muitos exercícios, inclusive esse exercício eu acho que vai ter lá. Eu peguei um exercício deles e fiz algumas adaptações. Beleza? Vocês estão conseguindo compreender até o momento? Alguma dúvida? Oi. Então tá bom. Olá, hein? Olá. Beleza. Então, eu criei isso aqui manualmente, certo? Eu falei para vocês que tinha duas formas de criar os métodos getSet. No primeiro momento, eu vou agora criar o método principal, né? Que é para a gente fazer as operações chamando esses métodos aqui através do método getSet. Vou aqui em pacote novo, botão direito, novo, pacote Java, e vou colocar aqui o main. O principal. Dá um enter, beleza, já criou o principal. Apagar esses comentários aqui que não são relevantes. Lembram lá como é que eu crio um método principal automático? Public static void main, as iniciais e tab. Já criou o método principal aqui, beleza. Voltando aqui para a empresa, eu vou copiar esse código aqui. Vou copiar. Deixa eu salvar aqui num bloco de notas. Vou apagar isso aqui, tá? Por que eu vou apagar? Porque eu vou ensinar vocês a criar isso aqui de uma forma diferente. Igor, eu ensinei a vocês a forma mais difícil, mas que funciona. Então, eu vou ensinar agora uma forma mais fácil. O método getSet, por padrão, ele já vem implementado no modo criação automática do NetBeans. Então, como é que faz para criar? Igor, vai ser diferente? Sim, vai ser diferente. Aliás, o que vai ser diferente é só a ordem, tá? Eu vou selecionar isso aqui, a ordem, no caso, que ele vai gerar os getSets. Eu vou selecionar as variáveis, certo? Botão direito em cima da seleção. Eu vou vir aqui em refatorar. Eu acho que é... Peraí, deixa eu lembrar aqui. Converter. Vou ver. Encapsular campo. É isso aqui.
Beleza, olha que já aparece aqui, já tem o get, set, já tem tudo implementado aqui, bonitinho. O que ele vai fazer? Ele vai... Aí eu vou refatorar aqui, ó. Pessoal, ele já colocou todos os métodos get, sets aqui, certo? Vocês entenderam o que eu fiz? É a mesma coisa que eu estou fazendo. É a mesma coisa. Fundação, endereço, entendeu? Mesma coisa, tá? Só apagar aqui os comentários. Ele coloca os comentários para organizar o código, entendeu? Beleza? Conseguiram fazer isso aí? Apaguem de vocês e tentem gerar aí. E me dê o feedback. Por que eu estou fazendo isso? Isso aqui, lá na frente, vocês vão ver que, por exemplo, se eu crio aqui um código que tem, sei lá, tem tudo isso de variável. Porra, como é que eu vou criar um por um, uma vez? Assim, outra coisa. Aqui já apareceu os modificadores de acesso. Que é, isso aqui, no caso, ele colocou o private. O private, basicamente, ele proíbe qualquer acesso externo, ou seja, de outro pacote, à própria classe, inclusive das classes filhas, no caso. Ele não ia permitir que eu tenha acesso. Mas isso aqui eu não vou trabalhar agora, porque o Júnior vai mostrar no exemplo qual a diferença de cada um na prática, entendeu? Então, eu vou pegar aqui. Eu vou apagar só esses comentários aqui, tá? Pessoal, vocês estão acompanhando aí? Vocês estão muito calados, vocês não estão falando nada, não estão perguntando. Os outros demais professores perguntam. Sim, deu aqui, beleza. Os outros professores perguntam, eu estou falando que vocês estão acompanhando a aula bem. Essa semana a gente vai passar o primeiro trabalho. A gente vai ter 2 trabalhos finais, entendeu? O trabalho final 1, a gente vai ver toda essa parte de orientação a objeto, tá bom? E a gente vai ver uma parte inicial de estrutura de dados, tá? A gente vai, nas próximas aulas, a gente já vai ver herança, encapsulamento, como deixar o código mais enxuto, bonitinho. Isso aqui vocês conseguiram fazer, toda essa classe? Tem alguma dúvida aqui? Tá, então, o professor falou na aula passada sobre modularidade do código, né? Do código. Vocês conseguiram assimilar aquela ideia de modularidade? Basicamente, modularidade é você dividir o código, é você fazer exatamente isso que a gente está fazendo aqui agora, entendeu? Você dividir o código em partes e, através disso, organizar cada parte e depois integrar elas em um só problema, entendeu? Então, é isso que é a modularidade. E sobre os modificadores de acesso, eu não já vou precisar falar, porque o Júnior vai me apresentar. Beleza, voltando aqui para o método main, vocês viram que aqui a gente criou um método. Tá, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse método principal aqui em cima, tá vendo? Eu vou arrastar ele aqui para baixo. Vocês estão entendendo aqui? Deixa eu só pegar aqui. Vou colocar ele aqui para baixo. Só quero organizar aqui para ficar melhor. Agora. Não vi? Pode repetir o quê? A parte desse arrasto aqui? Isso, professor, eu estava na IDE. Tá, beleza. Eu peguei aqui, tá aqui, eu tenho as 2 classes, né? Se você pegar e arrastar o arquivo aqui, ó, ele vai colar ele em uma determinada parte da página, entendeu? Você pode pegar e arrastar aí. Entendeu? Beleza, então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a empresa aqui em cima para eu ver a ordem que está as variáveis que ele vai imprimir, certo? Aí que você pode organizar da forma que você achar melhor. Vocês estão conseguindo acompanhar aí, né? Conseguiu rodar? Beleza. Então vão rodar ainda essa classe aqui. Essa aqui vai ser o nosso arquivo principal. Tá, beleza. Então, vocês lembram lá que a gente
fez aquela estrutura com o new, certo? O new, ele serve para você instanciar um objeto, tá bom? Então, dentro do método principal, a gente vai criar uma empresa. A gente vai instanciar um objeto empresa, é o mesmo nome da classe lá, que a gente utilizou, empresa 1. A gente vai utilizar, colocar esse objeto, empresa 1, new, empresa. Essa notação aqui vocês já sabem, né? Aqui é o nome da classe empresa. Aqui é o objeto, empresa 1. E aqui eu estou instanciando o objeto. Tá? Estou conseguindo acompanhar aí? Sim, beleza. Tá gravando. Tá, deixa eu só botar aqui. Tá ok. Então, agora, a gente vai colocar as informações da empresa que o método getSet, que o método get de lá vai passar daqui. Mas tá, como é que a gente envia as informações do método principal para a classe abstrata de empresa? Então, a gente usa o método set. Então, a gente vai fazer assim. A gente vai pegar esse empresa 1 aqui, empresa 1, ponto, é concatenação, e a gente vai colocar set nome. O set nome, ele vai passar uma string, porque é do tipo string. Aqui eu defini ele como string. Tá vendo? Ele é uma string. Eu defini ele como string. Então, vai me dar um string. Aí eu vou colocar entre parênteses, vou colocar aqui, sei lá, colocar aqui empresa ED, LTDA, limitada. Sucesso. E a próxima informação qual é a próxima informação aqui? CNPJ. Empresa 1, novamente. 7. CNPJ. Percebam que o 7, ele está seguindo a mesma estrutura que eu botei aqui que eu coloquei aqui na classe empresa, entendeu? 7, CNPJ com C maiúsculo, para diferenciar da variável CNPJ. Ok? Então, empresa 1.7 CNPJ vai receber uma outra string. Sei lá, o CNPJ é um número grande aí. CNPJ tem vários dígitos, né? Beleza. Além de... Aí eu vou para CNPJ, depois de CNPJ, endereço. Empresa 1. 7, endereço. Novamente uma string. Por que uma string? Porque eu declarei que as 3 primeiras variáveis são do tipo string. Entendeu? Aí aqui eu vou colocar de novo, aspas. Vou colocar, sei lá, Rua Travessa Vileta. Vou colocar aqui, Travessa Vileta. 2255. Marco. Beleza? Tá. Além de endereço, o que eu tenho aqui? Data de fundação. Percebam que data de fundação ele é de um outro tipo. E que para declarar esse tipo, eu precisei importar essa biblioteca aqui do date. Beleza? Vocês vão entender por que eu fiz isso. Aí eu vou colocar a empresa de novo, 7, data fundação. Aí no data fundação, eu não vou colocar informação aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar um objeto date. Como é que eu crio esse objeto date? New date. Pode parecer um pouco confuso, certo? Mas aqui, o que eu estou fazendo? Aí ele vai dar o erro aqui de novo.
Ele vai dar o erro de novo. Vocês abram aqui. Perceba que toda vez que der um erro, é importante que vocês abram isso aqui para verificar, entendeu? Por exemplo, aqui está pedindo para importar a biblioteca do tipo date. Isso importa. Ele já vai colocar aqui no início do código. Vai salvando. Tá. Então, eu criei o objeto empresa 1, de empresa, que é a classe abstrata. Empresa, eu estou setando, através do método set, o nome da empresa. Empresa D, LTDA. Empresa 1, CNPJ. Estou passando esses parâmetros aqui através do get do set. E na classe empresa, eu estou recebendo esses valores através do get. Tá bom? Ele vai pegar esses valores aqui, eu estou passando aqui pelo set através do get. E vai fazer essa concatenação aqui para imprimir dentro do método de impressão. Beleza? Vocês estão entendendo? Isso é importante que vocês entendam. Professor, ficou confuso, por favor, repita de novo com talvez o exemplo de uma maneira mais clara, se for possível. Ah, com certeza. Então tá, eu vou mais devagar agora. Eu falei para vocês que o método getSet são recursos usados para definir as informações que os objetos irão receber. Um método, que é o get, ele recebe o valor. Receber, no caso, é pegar um valor. Então, o get, é só vocês lembrarem, o get, ele vai sempre receber um valor. Ele vai pegar aquele valor lá, o get. O set, ele vai passar um valor. Mas veja bem, eles são métodos distintos. Um recebe e o outro passa o valor para a variável ou para o objeto. Tá bom? Então, eles são recursos, são métodos onde você passa e recebe um valor que são muito utilizados. Então, vocês têm que entender como é que funciona a parte do getSet. Tá? Aqui, na prática, o que eu fiz? Eu criei um outro método de imprimir, que é uma ação, imprimir. Lembrem-se, sempre que eu falar em método de uma classe, método ele subentende-se que é uma ação. Tá? E aqui eu coloquei as informações que eu quero que ele imprima. Ele vai só printar o nome, CNPJ, o endereço, data de fundação e faturamento. Tá, Igor, ele vai printar isso aqui, mas ele vai pegar essas informações de onde? E aqui está errado. Quando eu fiz aquela execução do automático, o que ele fez? Ele colocou um get aqui dentro. Na verdade, não é um get, certo? Aqui só basta colocar o nome da variável. Nome. Vocês estão entendendo, né? Eu só estou apagando aqui porque ele colocou o método aqui dentro. Na verdade, não pode colocar o método aqui dentro. Tem que colocar a variável, faturamento. Tá bom? Então, repetindo. Na classe principal, que é onde tem o método principal, que é o main, public static void main, eu estou setando, eu estou passando os valores, eu estou enviando as informações, eu estou passando esses valores aqui para essas variáveis aqui. E como é que eu faço para passar essas informações daqui para cá? Através do set. O set, ele vai ser sempre passar valor para uma variável ou para um objeto. Sempre. Não tem outra variação. O get, por sua vez, ele vai receber o valor de uma variável, entendeu? Então, o get, ele sempre recebe o valor. Esse aqui passa o valor, o set, e o get recebe o valor. Entendeu? Vocês entenderam agora? Tá mais claro? Então, o que esse código aqui está fazendo? Eu estou passando essas informações aqui, que é um valor, uma string, através do set, para uma variável aqui. Entendeu? Quem foi que falou aí? Conseguiu? Melhorou agora o entendimento? Professor, só ver se eu entendi. Tipo, o método get, ele funciona dentro da classe que a gente estava trabalhando, que a gente criou a primeira classe. Ou seja, classe abstrata. Ele pega as ações que a gente definiu, como imprimir, que é printar o nome, CNPJ, ok?
E quem vai fazer essa transferência vai ser o método set na classe principal, é isso. Exatamente, o Ah, set, ok. entendeu? Aqui poderia ser outro método, poderia ser pagar, poderia ser calcular faturamento. Eu poderia fazer um método aqui para calcular o faturamento com base no valor de entrada e valor de saída, entendeu? A Sei lá. gente poderia fazer contas aí, então. Método que fizesse conta. Exatamente. Ah, No ok. lugar disso aqui, eu botei aqui só para imprimir para a gente ser um pouco mais rápido, mas aqui nas próximas aulas a gente vai utilizar esse mesmo exemplo da empresa para a gente fazer alguns cálculos aqui dentro, entendeu? Bom, aqui poderia ser um cálculo, simplesmente, poderia ser um cálculo de faturamento, entendeu? Aí o set ele vai só passar essas informações aqui do principal, que eu estou recebendo na variável, que vai ser recebida aqui pelo get para essas variáveis aqui, tá bom? Beleza. Beleza. Aí aqui, a única diferença para o date, para essa variável, é que eu vou criar um objeto do tipo date aqui. Eu não vou colocar o valor que a data vai receber. Porque se eu colocasse um valor aqui, eu teria que colocar, sei lá, 22, alguma coisa, do 5 de 2020. Isso aqui. Aí estaria errado, porque a variável é do tipo date. Mas por que não uma variável do tipo string, já que é uma data? Porque eu vou colocar do tipo date para ela exibir a data e o horário correspondente à execução do código, entendeu? É por isso que eu estou utilizando essa notação, entendeu? Além de date, eu tenho que colocar o faturamento, né? Empresa 1.7 faturamento, que é, agora, eu não tenho uma string. O faturamento é um float. Então, float eu vou colocar um número, sei lá, 100. Colocar 1000, beleza? Até aqui vocês estão entendendo? Pessoal, é muito importante que vocês façam isso. É muito importante que vocês entendam essa notação, porque esse get set vai acompanhar vocês ao decorrer do curso até o final, entendeu? A gente vai criar essa primeira empresa aqui, depois a gente vai criar uma empresa 2 para vocês verem como é que a gente faz essa concatenação e organiza, tá bom? Tá fluindo? Beleza, perfeito. Eu quero que flua mesmo. Aqui a gente tá aqui para aprender. Tá, beleza. Se eu rodar do jeito que tá aqui, vai dar um erro. Por quê? Porque eu não estou chamando o método. Percebam que aqui eu estou passando as informações do método nesse objeto, mas eu não estou chamando o método. Tá, como é que eu chamo o método? É assim, bem simples. Empresa 1, ponto, método imprimir. Só isso. Vou rodar. Shift F6. Aí, beleza. Aí eu vou fazer assim, eu vou pegar o menu, eu vou botar aqui do lado. Olha, o que aconteceu? O nome aparece aqui. Por que aparece aqui? Porque aqui eu estou passando o set name para a variável nome. Entendeu? O nome da empresa e o que essa variável está recebendo. O nome que eu passei aqui. Para o set nome, que é da variável nome. Entendeu? E assim sucessivamente. CNPJ, o endereço, Travessa Vileta, 255 Marco, e data de fundação. Tá aqui, ó. Eu não precisei colocar a data como um string, entendeu? Olha que bacana. Eu já criei um objeto do tipo date. Por isso que é legal vocês aprender bem a utilizar essa parte de variável, porque isso facilita muito a execução do código de vocês. Aqui ele já coloca o horário e a data. O Wednesday, que está em inglês, né? Que é de quarta, 2 de dezembro, aí o horário, e está aqui a referência 2020. Entendeu? E o faturamento, que é um float. Vamos criar outra empresa? Vamos criar a empresa 2? Criem aí uma empresa 2, que eu vou criando uma empresa 2 aqui, tá? Onde vocês criem aí. Tá. Aí o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam, sei lá, essa mesma notação aqui, tá bom? Só que
No lugar de um, vocês têm que utilizar um outro nome. Empresa 2. Aí, para dar um espaço, vocês lembram lá que eu preciso pular uma linha, né? Pelo menos uma linha. Então, para vocês pular uma linha, vocês vão fazer o seguinte. Se você colocar barra N aqui, não vai rodar, né? Isso aqui também não. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês vão ter que imprimir uma linha. Como é que imprime uma linha? System.out ln. Acho que é barra N. É barra N ou é barra P? Tentem aí, eu vou dar 5 minutos para vocês criar uma outra empresa. Aí eu quero ver se vocês vão esbarrar em algum erro, que aí a gente vai fazer um aqui e sana a dúvida de vocês. Olha, eu vou dar 3 minutos, tá? São 5h47, eu vou dar 3 minutos. Valendo. E aí, pessoal, vocês conseguiram criar a empresa 2? Alô, tem alguém aí? Tá indo? Mas tá indo como? Compilando. Beleza. Quero ver os erros aí, hein? O NetBeans tem alguma ferramenta que permite rodar parte do código? Cara, tu pode botar um breaking point aí. Eu só não lembro como é que roda o breaking point aqui. Dá para te colocar e tu vai rodando blocos do código. Eu posso ver isso aí. Posso verificar isso aí para ti. Mas em que sentido rodar partes do código? Sei lá, rodar só um método, por exemplo? É isso? Abre o teu áudio e fala aí alguma coisa. É que eu utilizei uma ideia de Python uma vez para data science que tipo ela possibilitava rodar só uma parte do código. Eu selecionava as linhas que eu queria, apertava o botão e ela rodava só aquele trecho. Ah, dá sim, mas dá para fazer. É porque eu utilizava né, MATLAB, né? O MATLAB dá para você botar um breaking point. Aí tu vai rodando cada módulo do código, entendeu? Aqui dá para te fazer isso também, eu só não sei como é que é, mas dá. Ah, deixa eu ver aqui, depurar, executar projeto. Pois é, eu vou dar uma olhada nisso aqui. Fica aqui, eu tô até anotando aqui essa parada.
Aí, como está gravado, eu vou olhar isso aqui para ti, na próxima aula eu falo. Porque é importante, por exemplo, imagine que eu tenho um código de, sei lá, 10 métodos, e eu quero utilizar só 2 métodos desses. Aí eu seleciono só os 2 métodos e coloco para rodar, entendeu? Mas aí a pergunta, vocês conseguiram criar a empresa 2, instanciar o objeto empresa 2? Eu vou criar o meu aqui rapidinho, tá? Empresa do tipo empresa 2. Só para mostrar para vocês aqui. Empresa 2, recebe 7 nomes de novo. Vou colocar, sei lá, empresa do Falcão. Empresa 2, 7CN. CNPJ, que vai receber um CNPJ. Esse número aí. Empresa 2. Que vai receber endereço 7. Endereço que vai receber, sei lá, BR 010, sem número, zona rural. Esse é o endereço da minha empresa. Empresa 2.7, agora eu quero, ponto date. É a data. Aí eu vou criar um outro objeto, new date. Criar um objeto do tipo date para ele executar novamente. Eu vou colocar o faturamento. 7 faturamento. O meu faturamento é de 2.000. Opa, faturamento, ele é do tipo float. Beleza? Aí eu vou colocar para imprimir a empresa 2. Empresa 2, que vai imprimir, vai pegar o método imprimir. Percebam, eu criei um objeto, que é a empresa 1, eu criei um outro objeto, que é a empresa 2, da mesma classe, tá bom? Aí olha só, vou rodar aqui, Shift F6, tá? Para rodar aquele arquivo que você está com o cursor. Eu tenho uma empresa 1 com as mesmas informações que eu setei aqui em cima, e eu tenho uma empresa 2 com as informações que eu setei aqui embaixo. Eu dei só um pulo aqui mas são as mesmas informações, tá bom? Então, qual é a vantagem de você utilizar esse tipo de notação? Tipo, colocar os métodos em uma classe e acessar esses métodos através de uma classe principal. Rodou aqui, beleza, perfeito. É exatamente isso. Eu criei um método só aqui para imprimir, eu criei 2 empresas, aqui eu poderia fazer um cálculo de faturamento anual. Fatura 2010, por exemplo. Aí eu vou criar uma empresa, vou dizer as características delas, vou setar os atributos e tudo. E aí eu vou criar várias empresas. Aí eu preciso calcular o faturamento. Aí eu chamo o método que eu quero calcular aqui embaixo. Aí eu posso chamar, poderia ser, sei lá, empresa 2, poderia ter outro método aqui, fatura 2020. Poderia ter esse método lá. Poderia criar esse método. Poderia ser lucro, poderia ser também. A gente poderia criar um método lucro aqui em cima. Normalmente, nada tão complexo. Agora, pessoal, eu quero saber se vocês têm dúvidas. Eu quero ver as dúvidas de vocês. Todo mundo conseguiu rodar esse código? Vou mandar para vocês esse código. E nas próximas aulas a gente vai continuar a partir daqui, nessa ordem. Professor, no meu caso, assim, dúvidas a primeiro momento não tem. Acredito que só vai surgir a partir do momento que eu estiver fazendo exercícios, tá entendendo? Mas em questão de compreensão, entendimento, a essência dos métodos, ficou claro.
Beleza. Olha, pessoal, eu estava dando uma pesquisada aqui, eu não sei se o Marcelino mandou. Ele mandou algum material para vocês? É porque, assim, a gente tava vendo algum material que, tipo, sei lá, o material da Kaela, ele é um material muito bom, mas é um material de quase 400 páginas. Então, tu olha assim, tu já, eu sei, eu sou estudante, eu sei como é que é isso. Se tu pega um material desse tamanho, então tu não vai ser tão legal a tua dinâmica. Então, eu separei aqui um material, eu acho que tem umas 70 páginas, que eu vou disponibilizar para vocês, dar uma revisada. Lá tem todos esses conceitos iniciais, exemplos, exercícios. Eu quero muito que vocês dêem uma olhada, pelo menos na parte que vocês têm mais dificuldade. E eu peço que, por favor, mandem as dúvidas para a gente no Zap, ou pode mandar no privado, pode mandar por e-mail, enfim. E sobre as listas de exercícios, vocês estão conseguindo fazer? Os demais, não estou vendo. Tô vendo, tem pessoas aqui que nunca interagiram no grupo. Tá ok, tá ok. Olha, eu já comecei, olha, teve um aluno que me mandou. Eu acho que foi uma menina, uma moça, deixa eu ver o nome dela. Eu tô tranquilo, eu já tô na terceira lista, tá bom? Porque, tipo, a gente fez o planejamento, eu vou encerrar a aula agora, só dando as 6 horas. 6 horas que aí encerra. Tá, eu tô na primeira lista. Beleza, então. Professor, eu estava dando uma olhada na lista 2, eu ainda não cheguei na questão 16, eu podia dar uma olhada nela rápido, uma pincelada e dar algumas dicas de como fazer ela rapidinho. Tá, deixa eu só procurar aqui a lista 2. Questão 16. Tô procurando ela aqui, tá? Mandei aí no chat também, assim. Questão 16. Tá, peraí. Tá, deixa eu ler aqui. Faça um programa para um caixa eletrônico. O programa deverá perguntar ao usuário o valor de saque e depois informar quantas notas de cada valor serão fornecidas. As notas disponíveis serão de 1, 5, 10, 50 e 100 reais. O valor mínimo é de 10 reais e o máximo de 600. O programa não deve se preocupar com a quantidade de notas existentes na máquina. Exemplo, se o cara se sacar a quantia de R$ 256, o programa fornece 2 notas de 100 e uma nota de 50. Uma nota de 5 e uma nota de 1. Exemplo 2. Para sacar a quantia de R$ 399, o programa fornece 3 notas de 100, uma nota de 50 e 4 notas de 100 reais, de 10. Uma nota de 5 e 4 notas de 1. Cara, esse exemplo é o seguinte. Não sei se tu já começou, tu tá te batendo, né, com ele, mas em que sentido? Tu não conseguiu entender? Isso, tô travado, não foi quase nada. Nada, então tu vai fazer o seguinte, tu vai criar um scanner, tá? Onde ele vai pedir para tu inserir o valor que tu quer, tá? O scanner é aquele simples, tu vai pegar, sei lá,
Esse exemplo tu vai fazer só em uma classe, tá? Cria lá o método principal, o campo destacativo admin, cria um scanner para ele receber um valor, entre com o valor A. O valor A, tu vai verificar se esse valor é... Cara, peraí, eu tô perdido aqui, eu tô olhando outra questão. É porque eu tenho a resolução delas aqui, entendeu? De algumas. Outras eu não fiz ainda. Só um minutinho que eu vou localizar essa questão aqui. Mas, basicamente, pelo que eu vi dessa questão aqui, eu não olhando a resolução dela, que eu não encontrei aqui agora, tu tem que criar um vetor, onde tu tem que ir diminuindo cada posição desse vetor, tá bom? Tu viu lá que a gente viu na aula de vetores, como é que a gente criava um vetor, e cada posição dessa do vetor vai significar uma nota dessa, tá bom? Só que tu vai multiplicar esse vetor por um valor, sei lá, 10, para exemplificar que esse vai ser o valor total de células. Porque aqui ele coloca uma restrição, que o programa ele não deve se preocupar com a quantidade de notas existentes na máquina. Então, ou seja, ela só vai ter que te exibir quantas notas de cada uma tu deve para somar o valor que tu quer. Entendeu? Então, tu vai ter que criar variáveis para cada uma dessas aqui, sendo que cada variável vai ser a posição do vetor, tá bom? Tu pode fazer dessa forma também. Mas aí cada variável dessa vai ser a posição do vetor, e cada vez que tu inserir um valor, lá com o método scanner, esse valor que tu vai inserir, tu vai fazer vários if else para ele comparar com o valor que tu pegou com os valores de cada variável. Eu não sei se eu fui um pouco confuso. Tô pegando a ideia do que você quer dizer. Tá, mas me manda uma mensagem no Zap, que aí eu vejo a resolução dela. Eu não sei se eu já fiz essa questão, mas aí eu vou dar uma olhada. Eu acho que eu já fiz essa questão. Em algum momento eu já fiz. Aí tu me manda uma mensagem, que aí tu me manda o comando da questão direitinho, que aí a gente discute um pouco sobre ela, tá bom? Se eu não fiz ainda, eu faço, pra gente discutir, tá? Ok, professor, muito obrigado. Pessoal, mais alguma dúvida? Pessoal, mais alguma dúvida? Vocês têm algo a mais a falar? Porque aí eu vou ter que encerrar a aula agora aqui. Eu tenho compromisso às 6h10 aqui, tá bom? Eu vou parar a gravação agora. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem mandar.